Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você está no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV, AD, Rádio Libertadora, FM 96.3 e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos aqui para dar prosseguimento às lições bíblicas deste terceiro trimestre do ano de 2024. Estamos estudando lições bíblicas baseadas nos livros de Ruth e Esther. E agora estamos estudando no livro de Esther. Tema geral do trimestre: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós estamos estudando lições baseadas no livro de Esther e hoje vamos estudar a lição de número 9. Lição esta que será estudada em nossas salas de aula da Escola Dominical, em nossas igrejas, no dia 1º de setembro de 2024. O título da lição de hoje é este: A conspiração de Amã contra os judeus. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 22, que diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a verdade prática declara: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. A nossa lição de hoje está baseada no livro de Esther, capítulo 3, versículos 7 a 11, e também no capítulo 4, versículos de 1 a 4. Na nossa lição de hoje, temos 3 objetivos. O primeiro é explicar o plano odioso de Amã. O segundo objetivo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E, por fim, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Esta lição de hoje, ela traz à tona a questão do antissemitismo, que se refere àquele ódio e aversão sistemática contra os judeus. E nós vamos ver que isto não é de hoje, já vem de muito tempo. Desde muito tempo que nós já percebemos este antissemitismo, esse ódio contra os judeus. Amã, que é este personagem aqui do livro de Esther, foi a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano maligno para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar os judeus. E graças a Deus que os planos o plano de Amã foi frustrado. E a gente vê ao longo da história que também aconteceram outras investidas contra o povo judeu. Antíoco Epifânio, no século II a.C., também tentou exterminar os judeus. Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, também tentou exterminar os judeus. Hoje em dia, nos tempos modernos e pós-modernos, após a fundação do Estado de Israel, muitas nações vizinhas a Israel querem exterminar o Estado de Israel, querem exterminar o povo judeu e expressam um antissemitismo muito grande que não está restrito apenas aos países vizinhos ao Estado de Israel, mas pessoas no mundo inteiro também têm manifestado sentimentos antissemitas. E na grande tribulação a gente observa na palavra de Deus que também o anticristo perseguirá os judeus e vai querer também exterminar os judeus da terra. Então, nesta lição de hoje, vamos estudar a respeito do plano de Amã para exterminar os judeus de todo o reino da Pérsia. O tópico 1 da nossa lição: o plano odioso de Amã. Intrigas e patologias do poder. Havia uma determinação da lei, o rei promulgou uma lei sob a influência de Amã, que era uma espécie de primeiro-ministro ali da corte,
e nesta lei dizia que todo mundo deveria se prostrar e reverenciar a Amã, conforme nós estudamos na lição passada. Mas a gente observa e estudamos na semana anterior que Mardoqueu resistiu a essa determinação, porque certamente isso beirava a idolatria, e ele, como judeu, ele, por suas convicções religiosas, não podia fazer isso porque estaria cometendo idolatria. No entanto, alguns colegas de Mardoqueu, ou vamos dizer assim, conservos dele que viviam ali na corte, eles começaram a observar que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, e eles conspiraram contra Mardoqueu, entregaram Mardoqueu a Amã e queriam ver, vamos dizer assim, a punição de Mardoqueu. Então eles foram denunciar Mardoqueu a Amã, e Amã não gostou nada disso. E a gente vê nesse ato, nesse procedimento dos conservos de Mardoqueu, que todos nós estamos sujeitos a passar por situações como essa. Colegas de trabalho e até mesmo, às vezes, colegas de ministério podem ter atitudes de entreguismo, de delação, de fazer cancelamento do colega para tentar galgar posições privilegiadas no poder. Diz o nosso comentarista que essa postura dos conservos de Mardoqueu não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. O texto bíblico de Esté, capítulo 3, versículo 4 a 6, diz assim: dia após dia eles falavam com Mordecai, ou Mardoqueu, conforme a tradução, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se manteriam em pé, porque eles lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então, este foi o plano de Amã. E aqui tem uma aplicação importante para nós. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Nós não podemos cometer abuso de autoridade, nós não podemos cometer atos autoritários e abusar do poder, porque a soberba precede a ruína, Antes da ruína vem a soberba precede a ruína, e o espírito orgulhoso precede a queda. Infelizmente, o rei Assuero, ele não vigiou e se deixou ser manipulado por Amã. A extensão do plano, tópico 1.2 da nossa lição. O reino persa era muito grande. Diz o texto bíblico que Assuero reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Em linha reta, de um extremo a outro do território, eram mais de 4.000 quilômetros. Então, Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. E isso incluía também os judeus que tinham retornado para Jerusalém. Isso aqui é muito importante. Esse plano de Amã não era somente de exterminar os judeus que viviam em Susã, a capital do Império Persa, mas também destruir os judeus de todas as províncias, todos aqueles países, todas aquelas terras, inclusive os judeus que já haviam retornado para Judá, que já
tinham construído o templo. Os episódios narrados no livro de Esther situam-se entre o capítulo 6 e 7 de Esdras. Nesse período, o templo já tinha sido reconstruído lá em Jerusalém. Então, era um plano global de exterminar os judeus da face da terra. Então, houve ali muita astúcia, muito oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Infelizmente, pessoas déspotas, pessoas autoritárias, pessoas que cometem abuso de poder e abuso de autoridade, muitas vezes elas fazem isso por uma questão pessoal, por causa de uma vaidade, e não mede esforços para destruir quem quer que seja, quem quer que atravesse o seu caminho. Então isso é terrível. Esther capítulo 3, versículos 8 a 9, o texto bíblico fala mais sobre esta situação. Mas nós vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí, continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Neste segundo bloco do programa EBD em Síntese, vamos dar continuidade ao estudo da lição de número 9 deste trimestre, que tem como título A Conspiração de Amã contra os judeus. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Libertadora FM 96.3, que nos acompanham semanalmente todos os sábados das 8 às 9 da manhã. Também queremos saudar em Cristo todos os professores, alunos, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, secretários e pastores que se envolvem semanalmente, dominicalmente, em prol deste trabalho de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando hoje nesta lição a respeito desta conspiração de Amã contra os judeus, estudando sobre a astúcia, o oportunismo e a malignidade de Amã, se aproveitando do cargo e da influência que tem para poder traçar um plano, criando leis injustas, manipulando o rei com o objetivo de destruir os judeus, porque tinha ódio dos judeus, O antissemitismo dele era muito grande. Esther capítulo 3, versículos 8 e 9 diz assim: Então Amã disse ao rei Assuero: Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Este foi o plano, esta foi a proposta de Amã ao rei Assuero, de uma forma muito astúcia. E, infelizmente, Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. O rei Assuero só se preocupou nas 350 toneladas de prata que Amã ia dar ao rei. Este Amã certamente era uma pessoa muito rica, não sei como é que ele ia conseguir tanta prata, tanto recurso, mas ele disse que prometeu isso, ia entrar nos tesouros do rei, essa quantidade de prata ia ser mais do que suficiente para executar todo o plano. E assim ele conseguiu manipular o rei, com aquela desculpa de que os judeus não estavam honrando o rei, de que os judeus eram um povo desobediente, que estava havendo uma insurreição, que estava havendo um questionamento da autoridade. E toda autoridade precisa ter muito cuidado, porque toda pessoa que está em posição de autoridade está sujeita a pessoas se infiltrarem no meio, está sujeita a ter algum auxiliar ou alguma auxiliar que podem tentar manipulá-lo.
para induzi-lo a determinadas decisões injustas, a fim de executar propósitos malignos e nada justos. Então, infelizmente, Amã, ele manipulou o rei com a sua astúcia, com seu oportunismo. Simplesmente, o rei tirou seu anel e deu o anel a Amã, a quem coube definir os termos da carta. Sempre em toda a estrutura de poder há aqueles auxiliares em que o líder confia cegamente, incondicionalmente, mas precisa ter cuidado. O rei Assuero demonstrou prudência em outras situações, demonstrou sabedoria, temperança em outras situações, mas infelizmente nesta situação aqui ele foi totalmente manipulado por Amã, e ele só enxergou a grande quantidade, 350 toneladas de prata que ia receber, e nem procurou saber que povo era, se isso era justo, se isso era injusto, e com certeza Amã manipulou o rei para dizer que aquele povo não obedecia ao rei, mas na verdade ele estava com ódio dos judeus. E o próprio Amã foi quem redigiu o decreto. Neste episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego, para o ego do rei Assuero. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então tem que ter cuidado, porque muitos assessores de líderes dão opiniões, dão ideias e sugerem coisas ou fazem denúncias que são injustas e com objetivos de manipular o líder para cometer uma injustiça. O tópico 2 da nossa lição, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Tópico 2.1, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Esther 3:13. Então, Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Todos corriam risco de serem vítimas da perversidade de Amã. E repito, inclusive os judeus que tinham retornado do cativeiro e estavam lá em Judá e em Jerusalém. Essa violência é muito grande, um verdadeiro genocídio, uma lei genocida que Amã conseguiu aprovar, conseguiu que o rei publicasse aquela lei. E essa violência gratuita iniciada por Caim, ela apavora a humanidade ao longo das eras, ao longo dos tempos, e infelizmente ela cresce a cada dia. Estamos cada vez mais vendo pessoas com um índice de violência muito grande, o número de homicídios, de agressões, lesões corporais graves, crimes de homicídio cada vez aumentando no nosso país. Tópico 2.2, bebida, confusão e tristeza. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Gênesis 3:15 diz: os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidade de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Enquanto a cidade de Suzã estava perplexa com aquela lei, não estava entendendo o porquê daquilo, o porquê de tamanha violência, uma vingança desproporcional. O ódio de Amã por Mardoqueu se estendeu a toda a etnia de Mardoqueu e a toda a religião de Mardoqueu. E simplesmente eles promulgam essa lei injusta e depois se assentam para beber em um banquete. Mardoqueu, por outro lado, ele entrou em profunda tristeza.
É o que nós vemos, por exemplo, em Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Então, a tristeza, o pavor com medo desta violência foi muito grande na vida de Mardoqueu e de todos os judeus. Quando chegavam essas cartas avisando, anunciando que todos os judeus deveriam ser exterminados, todos os judeus ficaram naturalmente bastante aflitos. Até mesmo a rainha Esther ficou muito aflita. Então, à medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Capítulo 4 de Esther, versículos 3 a 4, diz assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Não foi só Mardoqueu, mas todos os judeus. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, porque também ela era judia e também estava correndo o risco de ser assassinada. Mandou roupas para que Mardoqueu pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Tópico 2.3, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar socorro divino, se humilhando, jejuando. E se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Só que esta lei injusta, esta lei genocida, ela alcançaria todos os judeus em todo o Império Persa. Então, todos eles agora corriam o risco de serem exterminados. Então, meus irmãos, observe que numa situação como essa não havia segurança nem vida boa, nem em Jerusalém e nem também lá em Susa. Vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 9 do terceiro trimestre do ano de 2024. Lição que tem como título a conspiração de Amã contra os judeus. Nós já temos trabalhado e comentado os dois primeiros tópicos da nossa lição e no final do bloco anterior estávamos falando de que quando saiu a lei, quando a lei foi publicada determinando o extermínio de todos os judeus, então todos os judeus em todas as províncias do Império Persa, eles ficaram tristes, jejuaram, se vestiram de pano de saco e cinza e assim houve grande tristeza. O comentarista da nossa lição faz uma aplicação aqui muito importante, dizendo que muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Às vezes, quando está na bonança, às vezes, quando estamos em aparente tranquilidade, não buscamos a Deus e somente quando vem a adversidade é que a gente vai buscar a Deus. E diz o nosso comentarista que o correto é fazermos como Daniel, que orava em todo o tempo. Ele tinha o hábito de oração. E somente com a vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Meus irmãos, agora vamos para o tópico 3 da nossa lição, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Aqui o comentarista fala nesse terceiro tópico algumas faces do antissemitismo,
no seu aspecto religioso, nacionalista e racial. Mas o que seria ou o que é antissemitismo? De uma forma bem resumida, antissemitismo é qualquer hostilidade sistemática contra os judeus. É um ódio ou uma hostilidade sistemática, permanente contra os judeus. É aquela raiva, aquele ódio contra os judeus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, segundo a carne. É possível verificar ao longo da história esse antissemitismo. Nós já falamos aqui que a primeira pessoa a se utilizar, a primeira figura pública, política, a se utilizar do poder político, do poder civil, para poder influenciar as autoridades ou fazer leis para buscar o extermínio dos judeus foi o Amã ali no Império Persa. Mas o plano dele caiu por terra porque a providência divina atuou e deu livramento aos judeus. No século II a.C., nós também temos aí a figura do Antíoco Epifânio, que também tentou exterminar os judeus. Ele é uma espécie de tipo do anticristo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler também perseguiu os judeus, pregou o antissemitismo na Europa e exterminou cerca de 6 milhões de judeus. E este antissemitismo, infelizmente, não parou por aí. Então, nós temos aí, ao longo da história, 3 faces de expressão desse ódio obstinado contra os judeus: o antissemitismo religioso, o nacionalista e o racial. O comentarista cita alguns dados históricos que a gente vai ler aqui, que é importante para a nossa reflexão, para ver o quanto esse povo tem sofrido ao longo dos séculos. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Colocaram a culpa nos judeus. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. E a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que eles chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Então, durante a Idade Média, o catolicismo perseguiu muito os judeus. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi a de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O tópico 3.2, antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus que sofreram na Ucrânia e na Rússia. A prosperidade dos judeus causavam ódio aos russos e ucranianos, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu. Todo mal do mundo, todo problema do mundo, eles colocavam a culpa nos judeus. Na Segunda Guerra Mundial, já na história mais recente, de 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça alemã ariana e exterminou cerca de 6 milhões de judeus no ato que foi conhecido e entrou para a história como o Holocausto dos Judeus durante a Segunda Guerra
mundial. Mas será que esse antissemitismo acabou ou ele ainda existe hoje em dia? Infelizmente, este antissemitismo ainda existe hoje em dia. Mesmo após a criação do Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, mesmo com o advento do Estado de Israel e agora os judeus tendo o direito de viver na sua própria terra, que sempre foi dos judeus há muito tempo, então, mesmo assim, eles não têm paz. Então, a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. No próprio ano que proclamou a sua independência, mal Israel proclamou a sua independência, já foi vítima de ataques de uma guerra muito pesada de várias nações árabes para querer destruir os judeus. Muitas nações árabes ao redor de Israel têm como lema empurrar os judeus do rio ao mar, do rio Jordão ao mar e exterminar todos os judeus. Israel vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos feitos em nome de uma causa palestina. E nós vimos recentemente, no ano passado, em outubro de 2023, que o Hamas, que governa a faixa de Gaza, eles organizaram um ataque contra Israel, uma invasão contra Israel, que matou gratuitamente 1.200 pessoas. Quem via pela frente matava, inclusive pessoas de diversas nações que estavam ali naquele momento em Israel também foram mortos, inclusive também houve mortos, brasileiros mortos que estavam naquela ocasião. Mais de 200 pessoas foram sequestradas, poucas foram libertadas, outros morreram, mas ainda tem muitos judeus, israelitas e pessoas de diversas nacionalidades que foram sequestrados e até hoje estão lá, e a gente não vê manifestações mundo afora pedindo a libertação desses reféns. O que a gente observa são manifestações em muitos países do mundo, principalmente do mundo ocidental, liderados por vários movimentos ativistas que são anti-Israel, são anticristãos, anti-judeus, antissemitas e anti-Bíblia. Então, nós vemos aí que o antissemitismo no mundo piorou muito depois desse ataque do Hamas e desta guerra entre Hamas e Israel que está acontecendo até hoje. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Fica muito difícil haver uma paz naquela região, porque os inimigos de Israel não querem que Israel exista. Eles têm como maior lema a destruição do Estado de Israel. Eles não querem paz, não querem convivência harmônica entre os povos, mas querem a destruição do Estado de Israel. Então, este sentimento antissemita é diabólico, ele é maligno e infernal e, infelizmente, tem também feito a cabeça de alguns cristãos ativistas que sempre estão contra Israel e, assim, dando lugar ao inimigo. Concluindo a nossa lição, o comentarista faz um comentário muito interessante. Ele diz assim: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. Então, infelizmente, são olhares enviesados que não olham todos os ângulos da realidade e têm uma atitude hostil e sistemática contra o Estado de Israel. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Estudamos hoje a lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus.
Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da Escola Bíblica Dominical, da qual participamos lá na nossa classe da Escola Dominical, lá na nossa congregação. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.